Olá, te salvo com a graça e a paz de Deus. Bem-vindo a mais um tema da meditação acima de todo nome. O tema de hoje é o Pastor Salvador. Em João capítulo 10, versículo 17, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Cristo está dizendo que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Ele as conhece e elas o seguem. A meditação diz assim: à medida que o pastor conduz o rebanho pelas colinas pedrosas, através de florestas e desfiladeiros selvagens, a cercamentos, a recantos cobertos de grama, à margem de riachos, ao vigiá-las sobre as montanhas silenciosas, protegendo-o contra os ladrões, cuidando com amor das ovelhas enfermas e das fracas, sua vida e a vida daquelas criaturas se tornam uma só. Um forte e afetuoso apego o liga aos animais sob seu cuidado. Por maior que seja o rebanho, o pastor conhece cada ovelha. Cada uma tem um nome, ao qual atende quando o pastor chama. Assim como o pastor terrestre conhece as ovelhas, o divino pastor conhece seu rebanho, espalhado por todo o mundo. Vocês já são minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Assim como o pastor terrestre conhece as ovelhas, o divino pastor conhece seu rebanho espalhado por todo o mundo. Vocês são minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Ezequiel 34:31. Em Isaías 43:1, Jesus afirma: Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Em Isaías 49:16, eu gravei você nas minhas palmas, nas palmas das minhas mãos. Jesus nos conhece individualmente e se comove pelas nossas fraquezas. Conhece cada um de nós pelo nome. Sabe a casa em que moramos e o nome de cada um dos moradores. Muitas vezes dá instruções aos seus servos para irem a determinada rua em certa cidade, a uma casa designada para encontrar uma de suas ovelhas. Cada pessoa é tão perfeitamente conhecida por Jesus, conhecida por Cristo, como se ela fosse a única por quem o Salvador morreu. As dores de cada uma tocam seu coração. O grito de socorro chega ao seu ouvido. Veio para atrair a si todas as pessoas. Ordena-lhes: segue-me, e seu espírito as comove, atraindo-as para ele. Muitos se recusam a ser atraídos. Cristo sabe quem são. Conhece também aqueles que, de boa vontade, escutam seu chamado e estão prontos a se colocarem sob cuidado pastoral. Ele diz em João 10:27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Cuido de cada uma como se não houvesse outra na face da terra. Ele chama as próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Versículo 3 e 4. Elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Os pastores do Oriente não tangem as ovelhas. Não usam força nem intimidação, mas indo na frente. Eles a chamam, elas conhecem a sua voz e obedecem ao chamado. Do mesmo modo, o pastor Salvador faz com suas ovelhas. O desejado de todas as nações, página 385, 386, 479, 480. E para refletirmos, diz assim: quando Cristo chama, você vai até ele? Quando lhe pede para fazer algo, você se apressa a lhe obedecer ou hesita? E uma pergunta mais que eu colocaria aqui é: como você trata o seu pastor? Como você lidar com o seu pastor? Quando eu leio sobre isso, eu penso sobre Davi. Davi era um homem de Deus
era um homem que obedecia a Deus e foi um homem chamado por Deus para ser um rei. Mas em um certo momento, quando Saul estava perseguindo, ele teve a chance de matar Saul. Mas ele disse: eu jamais erguerei a mão, jamais farei mal contra o ungido do Senhor. Eu jamais vou contra o ungido do Senhor. Pois é, será que nós tratamos o servo do Senhor, os ungidos do Senhor, também como Davi tratou Saul? Saul, Deus já estava desprezando ele, mas Davi respeitou, porque ele foi ungido pelo Senhor. E assim também os pastores terrestres. Deus os chamou para ser seu servo, para levar o seu rebanho, para conduzir o rebanho de Deus nessa terra. E como você está tratando o pastor, seu pastor? Está tratando a Cristo, o nosso pastor. Olha o que Cristo disse no versículo que lemos, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Você está ouvindo a voz de Cristo? Está ouvindo a palavra de Deus quando te fala? Será que Cristo realmente te reconhece, te conhece como uma ovelha dele? Você está realmente seguindo a Cristo? Se não, este é o desejo de Deus para nós, de Cristo para nós, que nós sigamos a Ele. E se é essa a tua vontade, o teu desejo, eu te convido a terminar fazendo uma oração. Vamos orar? Grandioso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque Cristo veio a esse mundo morrer para nos salvar. E Ele conhece cada um de nós e nos chama para ser seus seguidores. Senhor, nos ajuda a cada dia a seguir os passos de Cristo, a ser seu imitador e ser sua ovelha, Senhor Deus, ser seu servo, seguir o caminho do céu, para que quando Ele volte a esse mundo para buscar o seu povo, nós estejamos preparados. Em nome de Cristo, amém. Graça e paz dos altos céus e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Saúde e paz.